Boa noite, pessoal. Paz do Senhor Jesus a todos. Estou aqui para mais um dia compartilhar um pouco dessa palavra, desse livro que é tão importante para nossas vidas. O livro se chama O Pão Nosso para 365 Dias. Quero ler um pouco dessa palavra. Tem um pedaço de um versículo bíblico que eu vou ler. Depois eu vou dar uma pequena explicação, tá bom? Vou ler uma parte desse texto desse livro que é muito importante. Nesse dia e nessa data, 7 de fevereiro de 2023. Quem somente observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca cegará. Esse é o pequeno versículo que está no livro de Eclesiastes 11:4. Agora eu vou ler um pequeno texto que é sobre a parte desse livro, que é muito importante para nossas vidas. E dessa palavra bíblica que eu li, já dou uma pequena explicação. Se as condições são favoráveis, a pessoa se apoia nelas. Deixa Deus em segundo plano. E há grande probabilidade de fracasso. Se as condições são desfavoráveis, as pessoas se sentem inseguras, tem medo de agir e estará falada ao fracasso. Já quem resolve semear pela fé e colher pela fé, isto é, agir independentemente das circunstâncias ou das condições, alcançará sucesso de uma maneira ou de outra. A vida exige decisão, exige ação. Olhar para as circunstâncias, para as condições, nos impede de colocar em prática a fé sobrenatural. Ao agir pela fé, mesmo o que poderia dar certo, mesmo o que poderia dar errado, dá certo. Essa é a certeza daquele que vive pela fé. Ele agrada a Deus. Por isso tem o seu futuro garantido. Não depende do vento para semear. Não depende das nuvens para colher. Simplesmente vai e age. Simplesmente crê. A segurança desaparece. O autossuficiência se enfraquece. Só o que fica é a certeza de que Deus dá a garantia. Ele é maior que o vento, mais alto que as nuvens. Quem está com ele não tem medo de plantar, porque tem certeza da colheita. Se esperar o tempo certo, nunca semeará, nunca colherá. O tempo é agora. O hoje é sua única certeza. O Senhor Jesus nos ensina a viver um dia por vez. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Mateus 6:34. Seu futuro depende de você andar com certeza de hoje. Plantar hoje o que quer colher amanhã. E viver o agora, sem se prender ao passado, sem se quietar com o amanhã. Um dia por vez, um degrau de cada vez. Assim é que se chega no topo. Esse foi o pequeno texto que o livro nos passou hoje para nos fortalecer no caminho do Senhor. Agora eu vou resumir um pouco dessa palavra bíblica que foi passada no começo do livro de Eclesiastes 11:4, que diz: quem somente observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca cegará. Isso quer dizer o quê? Que a gente não pode estar esperando pelo vento, não podemos estar esperando ou olhando para as nuvens. A gente vive pela fé. Fé naquele Todo-Poderoso.
Santo dos Santos, que é o Rei Jesus, sabe? Então, é o que eu quero dizer, como um exemplo pela fé. Quando Moisés foi atravessar o Mar Vermelho, ele orou para Deus, mas Deus não abriu o Mar Vermelho diretamente. O que aconteceu? Moisés precisou bater o cajado para que o mar se abrisse. Isso é a fé em Deus. Um dos exemplos da fé que a gente tem com Deus. Entendeu? No nosso convívio, no nosso dia a dia, que Deus nos dá livramento, sabe? Deus abre porta onde não tem porta. Deus faz isso porque a gente cria uma fé sobre Jesus Cristo. A gente ora, a gente pede, sabe? Mas isso a gente tem que estar em constante oração. Constante oração. A Bíblia fala que é para a gente orar e vigiar. Orar e vigiar. Então, pessoal, isso é uma pequena parte de um resumo desse pequeno versículo de Eclesiastes. Tá bom? Então, é isso aí. Vivendo pela fé. Fé em Cristo Jesus. Não confiando no homem, mas confiando em Deus. Tá bom? Tenha uma boa noite. Uma paz do Senhor Jesus. Aqui eu me chamo o irmão João e aqui é a irmã Dona Raimunda. Muito obrigado. Uma paz do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus. Amém.